Boa noite, então, né, a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Esperamos ansiosamente por esse dia, né, onde estaremos fazendo a nossa live com o tema Psicopedagogia e a Criança. Então, né, meu nome é Dalvan, para quem não me conhece, eu sou graduado em Filosofia e hoje nós vamos ter aqui uma participante muito especial, ao qual nós estamos esperando aparecer na live, que é a Márcia Terezinha Schmidt, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, que é uma psicopedagoga que já trabalha há muito tempo nessa área, né? Então ela vai estar conversando um pouquinho aqui com nós, batendo um papo, nós vamos estar fazendo umas perguntas aqui para ela, que geralmente é o que o pessoal mais tem dúvida, né? Quando se fala de psicopedagogia. Então nós vamos esperar ela aparecer aqui na live, eu vou ir colocando aqui no notebook para aparecer aqui para mim também, para mim conseguir ver as perguntas, os comentários que vocês colocarem na live do dia de hoje. Espero que vocês possam estar gostando, né? Vamos entrar aqui então para dar os inícios, né, da nossa live do dia de hoje. Vamos ver aqui, deixa eu ver se ela já entrou, a nossa psicopedagoga ainda não entrou, mas logo deve estar entrando. Já temos 3 pessoas. Eu não sei, né, porque eu sou meio antigo com o Instagram, se tem como compartilhar, mas se tem como compartilhar no WhatsApp o link, compartilhem para algumas pessoas estarem assistindo e chegar a mais pessoas. Vamos esperar então a nossa psicopedagoga. O pessoal que já está participando da live, dá para escutar bem o som? A imagem está boa aí para vocês? Está tudo certinho? Vamos entrar aqui no notebook, dê um joinha aí, assim eu já ver se aparece aqui no notebook também os comentários, né, da live. Vamos ver o que deu que a nossa psicopedagoga ainda não apareceu, gente. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. Podem fazer perguntas, né, às vezes com questão aos próprios filhos de vocês, as crianças, que na medida do possível a psicopedagoga vai estar respondendo aqui aos questionamentos, tá? Ela entrou, então vamos chamar ela para participar da live. Vamos ver agora quando ela aparece. Vamos ver, foi convidada, vamos ver se está aparecendo para ela. Opa, apareceu alguma coisa aqui que não ser aprendente, convidar. Vamos esperar aqui a nossa psicopedagoga do dia de hoje, né, da nossa participação aceitar. Pode deixar para mim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tô ótimo, e você? tudo bem? Vamos começar então. Bom que não deu a chuva, né? Não saiu a luz. Não deu chuva. Mas estávamos preocupados, né, porque estava uma chuva imensa aqui em Blumenau, né, aparentando e não deu, graças a Deus, senão ia faltar luz que nem ontem e atrapalhar a nossa live do dia de hoje. Então, com imensa alegria, eu quero cumprimentar a nossa participante, né, nossa psicopedagoga Márcia, cumprimentar também aqueles que já estão, né, na nossa live, já temos 8 pessoas assistindo. Agradecer por vocês estarem participando e se vocês quiserem estar deixando comentários, perguntas que vocês tenham dúvida, pode estar deixando que na medida do possível nós vamos estar respondendo os questionamentos de vocês. Então, para nós dar início à nossa live, eu gostaria que a nossa convidada falasse um pouquinho da sua formação, quanto tempo ela já trabalha nesse campo. Agora ela tem um consultório, né, dentro da casa dela, eu acho que onde ela também atende, faz as consultas. Então, pode se apresentar um pouquinho a nossa convidada do dia de hoje. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer o Dalvan por esse convite, né? O meu ex-aluno na Escola Almirante Tamandaré e hoje é formado em filosofia, né? A gente fica bem orgulhosa de ter um ex-aluno assim que está nessa área bem interessante, né? Que continua os seus estudos e pretende continuar ainda, pelo que ele me falou. Então, eu fiquei bem feliz com esse convite, Dalvan, tá? E agradeço a todos que estão participando, a minha família, os amigos, né? Depois eu não vou conseguir mandar um oi para todos, mas assim, no geral, eu já estou agradecendo a todos, tá? Então, assim, gente, falar um pouquinho da minha formação, né? Para quem não conhece, quem está assistindo, né? Então, eu comecei na área da educação já lá no ensino médio. Eu comecei fazendo magistério, né? A nível médio. Então, quando eu concluí o magistério, eu já comecei a dar aula. Então, eu dei aula por 6 anos. E quando eu terminei a graduação em pedagogia, né, que quando eu comecei a dar aula, também já comecei a fazer a graduação em pedagogia. E assim que eu concluí, eu já comecei, então, na orientação educacional. Então, eu fiz a minha graduação, né, em pedagogia, habilitação e orientação educacional pela FURB.
e comecei trabalhando na Escola Almirante Tamandaré como orientadora, que hoje a gente chama de coordenador pedagógico. Naquela época, a gente tinha 3 habilitações, né? A gente tinha orientação educacional, supervisão escolar e administração escolar. Então, hoje, né, com a nova lei, é tudo junto ao coordenador pedagógico. Então, a minha vida toda, praticamente até me aposentar, eu trabalhei como coordenadora pedagógica, né? E a maioria dos anos aqui na Escola Almirante Tamandaré. Continuando, né, os meus estudos, né, um pouquinho antes de... bem antes de me aposentar, eu já tinha feito uma pós-graduação em educação especial. Então, é uma área bem interessante também, né? Que até ajuda na psicopedagogia. O meu artigo que eu escrevi nessa pós foi sobre a síndrome de Down, a inclusão da criança, né, com a síndrome de Down na escola. E foi bem interessante também, né? Essa pós me ajudou muito. A outra pós que eu fiz também, antes de me aposentar, é a metodologia do ensino de filosofia e sociologia, uma área parecida com a do Dalvan, mas a dele é graduação, né? A minha é a nível de pós-graduação, mas não atuei nessa área ainda. Pode ser que ainda eu vá atuar, né? E a última pós que eu fiz, que é essa que agora eu comecei, né, nessa nova área, é a psicopedagogia clínica e institucional. Então, eu fiz as duas, tanto a clínica, depois eu vou explicar. O Dalvan vai perguntar e eu vou explicar. Então, eu fiz essas duas, né? Hoje, eu trabalho, né, como professora de comunicação e linguagem, até vou divulgar um pouquinho para vocês também, no IBGeron, que é o Instituto Brasileiro de Gerontologia. Lá, a gente dá cursos para cuidadores de idosos, e eu trabalho na disciplina de comunicação e linguagem lá. Então, até convido, né, tem pessoas que têm vontade de fazer o curso de cuidador de idosos, podem entrar em contato comigo também, né? Que a gente vai estar mostrando para vocês, né, como que é o curso. Ano passado, eu trabalhei na Escola Vidal Ramos, né, na parte da psicopedagogia institucional, trabalhei lá. Até março, né, eu fiquei na escola fazendo as avaliações das crianças. Infelizmente, a partir de março, daí eu fiz o trabalho em casa, né? Nós fomos dispensados. Então, eu comecei... Dona Márcia. Vocês estão me ouvindo? O pessoal disse que o teu áudio está meio baixo. A tua entrada de áudio, ela está sobre alguma mesinha, alguma coisa? Eu vou pedir para a Mariana olhar para mim. A minha sobrinha está me dando suporte aqui, tá? Só um pouquinho. Oi, pessoal. Então... Peraí, deixa eu tirar a capinha aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Ela está arrumando ali, né? Mas é interessante que ela falou ali da educação especial, que ela fez uma formação, porque hoje em dia, se tem muito até hoje em dia, eu tive professores no meu ensino médio que tinham preconceito com a inclusão de crianças especiais em sala de aula, porque os professores diziam que acabaria atrapalhando aqueles, né, que não teriam algum problema, alguma deficiência. Então, é importante a gente falar desse tema da questão da inclusão. Acho que a internet dela deu uma caída, a moça pausou o vídeo dela, mas é importante a gente falar desse tema, inclusão de pessoas com deficiências em salas de aula, porque é de um tempo para cá que se foi perdendo o preconceito e se está incluindo cada vez mais essas crianças dentro da sala de aula. Vamos ver se ela vai voltar. Ela saiu, eu vou convidar ela de novo, tá? Para a gente dar início aos nossos questionamentos. Aqueles que estão assistindo, uma boa noite. Vamos convidar ela novamente, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Ao vivo, é assim mesmo, né, gente? Ao vivo cai, ao vivo dá problema, né? Vamos ver agora se o pessoal vai ouvir bem, tá? Então, melhorou? Tá ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Que bom, então. Então, como eu estava falando, né? Ano passado eu trabalhei na Escola Vidal Ramos, que é a rede municipal de ensino de Blumenau. Muitas pessoas já sabem, né? A gente tem o programa de intervenção psicopedagógica nas escolas. Então, todas as escolas da rede municipal de Blumenau têm esse programa. Já começou, se eu não me engano, em 2010. Ano passado eu trabalhei ali até março, né, na escola, e depois eu trabalhei em home office. Então, eu fazia as atividades para as crianças, né? Tinha família que pegava presencial e tinha família que eu mandava as atividades, né, para a criança pela internet, pela nossa plataforma. Foi bem legal também, não é a mesma coisa que atender o aluno presencialmente, né? Eu fiquei até um pouquinho frustrada, porque foi o meu primeiro ano, né, nessa área, mas aprendi bastante também. Eu acho que tudo vem, né, para a gente aprender.
né? A gente acaba sempre aprendendo. Então, eu acho que é isso, né? E agora abrir esse espaço aqui, como o Dalvan já falou, hoje eu estou falando aqui da minha casa, né? Do espaço que fica na parte de baixo. Então, eu moro aqui na Rua João Malto Schneider, perto do posto de gasolina, né? Para quem não sabe. Então, para as famílias que moram nas mediações da Escola Almirante Tamandaré e das escolas da Escola Vidal Ramos, né? Vão poder participar, né? As famílias que precisam, né? Podem vir fazer o acompanhamento aqui comigo. Eu vou ficar bem feliz. Tá bom? Eu acho que, a princípio, a primeira pergunta é essa, minha apresentação. Agora o Dalvan pode dar continuidade aí, Dalvan. Então, boa noite aos que estão entrando novamente, porque está entrando sempre gente nova. O tema é psicopedagogia e a criança. Quando a gente fala de psicopedagogia, a gente fica com algumas dúvidas, algumas questões. Quando eu publiquei a imagem divulgando a live do dia de hoje, já vieram perguntar para mim, psicopedagogia é psicologia? O que que é? Então, o intuito da nossa live é falar, né, dessa matéria, psicopedagogia, e a importância dela nos dias atuais. Mas antes de dar início às perguntas que a gente planejou, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, dona Márcia. Você, como psicopedagoga, já há anos, né, na área da educação, como você avalia o cenário educacional no dia de hoje? As crianças, elas estão tendo a oportunidade de aprender mesmo? Ou dentro de casa, com seus pais, fica mais complicado a questão do estudo e da aprendizagem? É bem complicado, né? Só que eu não posso dizer assim, afirmar, né, que estão aprendendo ou não estão aprendendo. Então, assim, o que eu vejo é que as escolas vão ter que agora, né, nessa retomada, porque a gente, por exemplo, Almirante Tamandaré, eu fui ontem ali conversar com a Lídia, né, com a diretora, com a Luciana, eles estão com 50% das crianças no presencial e 50% estão fazendo atividades, né, online. Então, essas crianças, agora vai ser feito um perfil, né? Elas mostraram todo o trabalho que elas estão fazendo, né? Vai ser feito um perfil, um diagnóstico de cada turma, de cada criança, né? Para ver como que esses alunos estão, como que eles chegaram, né? Depois desse ano, né? De 2020, como que eles estão hoje. Então, só assim a gente vai poder dizer, claro que não é a mesma coisa, né? A criança estando na sala de aula com o professor, principalmente na fase da alfabetização, é muito difícil, né? Por isso que eu acredito que a gente vai ter perdas, sim, as crianças vão ter, né? Principalmente nesse processo de alfabetização. Mas é isso aí, é bola para frente, a gente tentar fazer o que pode, a família, a escola, né? A sociedade como um todo, a gente tentar ajudar. A primeira questão que a gente tem aqui, a primeira pergunta, é o seguinte: o que significa psicopedagogia, né? Qual que é a origem dessa palavra? Tá. O Dalvan perguntou o significado da palavra, né? Como ela é formada em filosofia sempre gosta, né? Da onde que vem a palavra, então eu busquei um pouquinho aqui, além do que que eu ia falar, né? Então vem do grego, né? Que é psique, que é a mente, e paz, e mais agogos, que significa guia, é alguém que guia. Então é uma mistura da psicologia com a pedagogia. Claro que depois eu vou falar que tem outras áreas que ajudam, né? Que a gente tem um embasamento de outras áreas. Mas, a princípio, essas duas áreas, né? O significado ali, psiquemente e mais o agogos, né? Significa esse guia. Tá bom? Entenderam? Posso explicar mais um pouquinho sobre a área da Wanda aí, agora? Tá. Essa área, né? A gente trabalha com o processo de ensinar e aprender. Tá? Então, por que a gente não coloca só o processo de aprender? Porque o ensinar está junto. Quando eu vou trabalhar com uma criança, eu vou ter que ver como que é o processo do ensinar, como que é o planejamento, como que é a escola, como que o professor lida, né, com essa criança que tem tal dificuldade. Então, nada é isolado. Né? Então, por isso que a gente coloca dessa forma. É o processo de ensinar e o aprender. E também da família, né? Que a família também ajuda nesse processo. Então, vou dar um exemplo. O psicólogo, né, o objeto de estudo do psicólogo é o comportamento. Do fonoaudiólogo é a linguagem, a fala. E do psicopedagogo é a aprendizagem. Então, só para assim, ficar bem claro, né, fazendo um exemplo, né? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com aquilo que falta para o sujeito aprender. Eu falo sujeito, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, adulto.
até idoso, né? A gente atende até na área do idoso. Então, a gente vai buscar, né, o que está faltando que essa aprendizagem não está acontecendo. O que falta ali naquele meio para a aprendizagem não acontecer? Então, a gente trabalha levando em conta a realidade interna do sujeito e também externa, como eu já falei, a família, né, a sociedade como um todo, é a escola, é a religião, né, a igreja enquanto, né, a religião enquanto instituição, cada um tem a sua. Então, tudo isso, né, faz parte desse processo. E as pessoas acabam confundindo muito a psicopedagogia com o reforço escolar, né? Então, há uma diferença da psicopedagogia e do reforço escolar. Não que o psicopedagogo ele não possa trabalhar com reforço escolar, pode trabalhar com reforço escolar, mas a psicopedagogia ela é mais aprofundada. O reforço escolar ela é pontual. Vou dar um exemplo. Por exemplo, chega uma família, o meu filho está com dificuldade em interpretar texto. Ou ele está com dificuldade na divisão. Está lá no 4º ano e não está conseguindo fazer divisão de 2 números. Daí pode ser um professor, né? Pode ser um professor de matemática, um pedagogo. Ele vai trabalhar pontualmente aquele conteúdo específico, aquela disciplina. E o psicopedagogo não, ele vai muito além. Né? Ele vai trabalhar o quê? Ele vai avaliar os aspectos sociais, como eu já falei, a escola, a família, né? Como um todo. Ele vai avaliar os aspectos cognitivos, né? O que está faltando para a criança aprender, se é a atenção, se é a memória, né? Se é a percepção. Vai trabalhar com os aspectos emocionais, né? Que são bloqueios, né? Muitas vezes são bloqueios que a criança tem. Às vezes a criança mudou de escola 3 vezes no período de alfabetização. É claro que isso vai trazer prejuízo. A criança pode ficar com baixa estima, com bloqueios, porque chega numa escola diferente, os amiguinhos já estão ouvindo. Ela ainda está lá no início do processo, já tem 8, 9 anos. Então, também trabalha-se, né, com o aspecto emocional. E os aspectos neurológicos, né, que aí entra, que eu vou responder depois também, que são as síndromes, né, os distúrbios de aprendizagem, né, são problemas específicos que a psicopedagogia tem. Respondi. Se ficou alguma dúvida, Respondi. podem ir perguntando, tá? E daí o Dalvan vai ler ali para mim. Vou tentar. Não, mas foi uma resposta ali que é bem interessante, porque me perguntaram, né, falaram que a psicopedagogia é psicologia, mas só que a gente pode ver que é uma área abrangente, traz a questão da psicologia e a questão da pedagogia. Como tu falou ali, né, da etimologia, a origem da palavra, ela é uma junção paidós, criança, e agodé, condução. Então, o pedagogo ele procura conduzir a criança no processo de aprendizagem. E a gente pode ver que algumas crianças têm algumas dificuldades e acabam precisando de um apoio maior. Eu queria que tu comentasse de uma forma bem breve, por exemplo, eu conheço pessoas que têm crianças que foram instruídos por um psicopedagogo, com toda uma equipe junto, foi indicado para tomar remédio, né, por hiperativismo e coisas do tipo, e geralmente a mãe acaba tendo preconceito. Meu filho, ele não tem nenhum problema. O que tu vê sobre isso? Pode acabar trazendo alguma consequência para a criança no futuro, isso? A não aceitação do problema que a criança tem? Bom, isso acontece bastante, né? Eu acompanhei, né, ao longo da minha trajetória enquanto coordenadora pedagógica, a gente tinha algumas famílias que tinham essa, né, infelizmente não queriam levar, né, não acreditavam nesse trabalho, às vezes, do profissional, né, do psicólogo, da fono, né? Às vezes tinha tudo, né? Porque a rede municipal, o SUS, hoje a gente tem tudo. Na policlínica tem o Ser Mais, que lá é feito toda a avaliação da criança, inclusive até de dislexia, né? De TDAH, então a gente tem um leque de possibilidades, né? Então, eu acho assim, a família, quem vai sofrer com isso é a criança, né? Mais tarde, né, a criança vai, né, a mãe é capaz até de se arrepender, porque o que ela poderia ter feito lá no início para ajudar, principalmente nesse processo de alfabetização, a mãe não fez, né? E a criança que vai perder com isso, né? Dependendo do transtorno, da dificuldade da criança, ela vai levar ao longo da vida, né? Então, o que a gente tinha, né? Hoje eu não estou na rede municipal, né? Enquanto coordenadora pedagógica, mas eu acredito que isso continua. A gente fazia uma chamada, né, da família, a gente conversava, a gente às vezes precisava até entrar com o conselho tutelar, infelizmente, para garantir o direito da criança, o direito de aprender,
o direito de ter esse atendimento, sabe? Então, assim é que a gente fazia, né, o possível para motivar, né, essa família a buscar o acompanhamento, a fazer o acompanhamento da criança. Respondi? Aos, respondeu. Aos que estão assistindo, né, que entraram agora, que eu vi que entrou umas pessoas novas, se quiserem deixar um comentário se está tudo bem, se a live não está travando, se está dando para ouvir direitinho, é de suma importância, tá? Para a gente poder fazer algo aqui bem bacana. Isso, então, que a gente falou agora da aceitação, né, do problema que a criança pode vir a ter, é muito importante, então. Por questões de depois a criança não ficar com consequências na aprendizagem, entre outras coisas, até no desenvolvimento social da criança. Então, quando a gente vê ali uma criança que apresenta algum aparente problema, é interessante a gente procurar ajuda e a gente aceitar. A gente tem uma frase que a gente fala que todo o processo de cura, ele começa com a aceitação daquilo que a gente tem. Porque quando a gente aceita aquilo que a gente tem, a gente pode começar o processo de cura. Então, quando a gente vê uma criança com alguma dificuldade, e é interessante, os pais também, eu acho isso muito interessante, dona Márcia, porque muitos pais, às vezes, tendem a chamar, quando o filho apresenta alguma dificuldade, algum transtorno, coisa do tipo, a criança de louca, a criança de burra, e acabam deixando a criança, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na área da matemática, e eu ouvia piadinhas que eu era burro, que eu não entendia. Quais são as consequências, você como psicopedagogo, que isso vai trazer para a criança? Essas ofensas que a criança é burra, que a criança não entende, o que isso interfere na criança? Olha, isso causam, né, problemas pontuais, como no caso tu colocasse um exemplo, que tu vivenciasse isso, né? No dia a dia a criança vai se sentir com baixa estima, ela pode não ter vontade de ir para a escola, né? Ela pode desencadear aí sérios, né, até transtornos, tá? De personalidade, de comportamento diante disso, tá? E ao longo da vida ela pode levar isso, né, para frente e ter essa baixa estima, essa insegurança, essa falta de confiança nela mesma, né? E claro, se ela tiver sorte de lá na frente fazer uma terapia, talvez ela consiga, né, ter uma ajuda. Ela vai ter, certamente, se ela procurar, ela vai ter uma ajuda, né? Mas o interessante é começar cedo. Todo o acompanhamento, quanto mais cedo se começa, melhor. Qual a formação para ser um psicopedagogo, para trabalhar nessa área? A formação, ela pode ser a nível de graduação e a nível de pós-graduação. No caso, eu só tenho a especialização, a pós-graduação, né? A minha graduação, como eu já falei, é pedagogia. Aqui no Brasil, a gente tem poucas universidades que têm a graduação de psicopedagogia, né? Pelo que eu me informei, é só na Universidade Federal do Paraná e da Paraíba, que são reconhecidas pelo MEC. E as outras, aqui na região, a gente tem muitas em nível de pós-graduação, tá? Então, tem essa formação. Geralmente, quem faz são pedagogos já, porque a pessoa daí já tem experiência, né, na área da alfabetização, já deu aula, já conhece como a criança, né, como é o processo de alfabetização, principalmente do raciocínio lógico. São também fonoaudiólogos, às vezes, que são psicopedagogos, psicólogos também. Mas na sua maioria são pedagogos, professores, né? Que buscam essa área. Quais áreas complementam a psicopedagogia? Porque dentro de uma matéria específica, a gente tem várias áreas. Por exemplo, na filosofia, a gente tem a área da epistemologia, que estuda o conhecimento, nós temos a área da ética, da estética. Então, a psicopedagogia, quais áreas complementam essa área para se formar? As áreas que fundamentam, né, além da pedagogia, né, que eu já falei, a psicologia, a psicanálise, a linguística e a neuropsicologia. Então, tem assim, né, são tops, né, como se fala, são maravilhosas. Eu vou falar um pouquinho da psicanálise. Por que a psicanálise está ligada na psicopedagogia? Porque a psicanálise, ela trabalha muito com o subjetivo, com aquilo que a gente não vê. Às vezes, chega uma criança para a gente, né, ou na escola, ou agora na clínica, ela não vai apresentar tudo aquilo, né, que eu preciso para trabalhar com ela. Tem muita coisa que fica lá na subjetividade que a gente fala, fica escondidinho. E como que a gente vai descobrir isso? Através da psicanálise. A psicanálise ajuda a psicopedagogia. Então, a gente tem um teste que a gente faz, são testes, né? São provas projetivas, que são provas de desenho. Uma delas é assim, a gente pede para a criança desenhar os 4 momentos do dia.
E ali a gente consegue perceber muita coisa, ou lá na escola, ou na creche, ou na família, ou com os amiguinhos. Geralmente o psicopedagogo ele consegue pegar ali, ele vai fazer toda uma análise desse desenho, vai conversar com a criança e vai perceber. Então isso é a subjetividade, é aquilo que não está aparente, entende? Que está lá escondidinho, né, no emocional da criança, ela vai desenhar de uma forma que às vezes não tão explícita, mas o psicopedagogo vai ter que ter esse olhar, assim como o psicólogo também tem. Né? Outra coisa que eu não falei é que a gente também não trabalha sozinho. O psicopedagogo não trabalha sozinho. A gente faz os encaminhamentos necessários, né, que precisa. Né? Por exemplo, se eu percebo que uma criança precisa de uma fono, né, além do trabalho que eu vou fazer, ele tem uma dificuldade na fala, a criança tem uma dificuldade, vai precisar encaminhar para uma fono. Né? Se eu percebo que precisa de um diagnóstico do neuropediatra, né, que está apresentando alguma coisa a mais, eu vou pedir para a família encaminhar para o neuro. Então, a gente trabalha com várias áreas, né? A gente se ajuda, né, nessa questão, porque cada um tem que respeitar a sua área. Eu não posso entrar na área do psicólogo, né? Nem ali do psicanalista, né? E ninguém pode entrar na minha área. Então, cada um tem que fazer a sua parte. É interessante quando a gente fala sobre a psicanálise, só para dar uma maior ênfase, né? A psicanálise ela surgiu com Sigmund Freud, ele que é o pai da psicanálise. E quando tu fala da questão do subjetivo, tu quer dizer propriamente porque Freud ele fala muito do consciente e do inconsciente. A criança, então, ela tem tendência, por exemplo, quando ela está passando por alguma coisa, ela tem tendência de inconscientemente dar alguns sinais através de um desenho, através de alguma coisa, para dizer aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo. A gente fala inconsciente, aquilo que está escondido, aquilo que não está percebido na teoria freudiana. Com certeza, a gente consegue muito através do desenho, né, dessas provas eu falei projetivas, né, que são provas projetivas, a gente conseguiu, né, diagnosticar abusos, às vezes que a criança está passando, né, na casa, violência física, sexual, né, traumas, a gente consegue perceber muita coisa assim. É bem interessante, é uma área assim que tem um leque, né, de possibilidades para trabalhar e tem que ter Eu um vi olhar. uma matéria que dizia que uma criança em sala, na creche, na verdade, através de um desenho, a professora conseguiu descobrir ali que a criança estava sendo abusada, né, por alguém ali, né? Então é interessante o psicopedagogo ele deve trabalhar muito isso, dos pequenos sinais que a criança vai dando. Então isso é muito interessante até a importância da psicopedagogia, dessas ciências humanas, para a gente também saber ler a criança. Porque às vezes a gente não entende o porquê da criança estar com aquele comportamento, o porquê da criança estar dando aquele sinal. Então, por isso que é interessante a gente trazer esses conteúdos, a psicopedagogia, a psicanálise, a questão da psicologia infantil, para a gente começar a entender aquilo que as nossas crianças estão passando. Então, uma área bem bacana era a dona Márcia, psicopedagoga, como ela disse, ela tem um consultório dela, né? Mas isso é bem interessante, a gente tem que entender os sinais que as nossas crianças estão dando. Em todas as partes afetivas, às vezes uma criança revoltosa é porque também não tem um carinho, não tem um sentimento afetivo dentro da própria casa, então ela acaba ficando mais revoltosa. Então é importante a gente saber ler essas coisas da criança. Em que atua um psicopedagogo? Quais são as áreas que ele pode atuar? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque as pessoas acham que às vezes o psicopedagogo ele atua só na escola ou na clínica, né? Então, como eu já falei, a minha habilitação, ela tanto me habilitou para trabalhar com clínica, eu vou trabalhar com uma criança por vez, que esse é o atendimento da clínica, né, particular, e a institucional eu trabalho com grupos. Por exemplo, ano passado no Vidal eu trabalhava com um grupo de 5 crianças, às vezes o máximo 6. E a gente pode trabalhar também a psicopedagogia institucional em várias instituições. Hoje a gente tem a psicopedagogia hospitalar, né? Às vezes tem uma criança lá internada que precisa desse acompanhamento. Tem a psicopedagogia empresarial, que o psicopedagogo também pode trabalhar individual ou lá em grupo, não fazer a clínica lá dentro, mas ele pode dar uma assessoria para um funcionário que não está sabendo lidar com uma máquina, para um grupo de pessoas, né, que precisam lá fazer um trabalho em equipe. Então, também tem essa área, né? E hospitais, escolas, empresas, até em casas asilares, né? Se caso precisar, também a gente pode trabalhar.
E como eu já falei, a nossa rede, né, de Blumenau tem o programa de psicopedagogia, né, de intervenção psicopedagógica, né, nas escolas, né? Isso é um ganho muito grande, né, para a nossa rede municipal aqui de Blumenau. Respondi? Mas só uma pergunta. Respondeu, claro. Mas só uma pergunta aqui para complementar, né? A gente vê que a psicopedagogia é uma área muito abrangente, que dá para trabalhar em vários lugares, mas quantos anos, né? Porque muitos perguntaram para mim o que era psicopedagogia, quanto tempo ela tinha, quantos anos mais ou menos faz que surgiu a psicopedagogia, no sentido hoje voltada para as escolas e instituições? Ela é muito antiga ou ela nasceu de outras ciências há pouco tempo? Olha, a psicopedagogia, ela já vem lá da área da década de 70, né? Ela começou, né, ali com os estudos ali, a princípio era mais voltada, não era com a palavra psicopedagogia, era o psicólogo que fazia o atendimento, né, das crianças que tinham os transtornos, e depois, com os estudos e o avanço, daí que surgiu a psicopedagogia. E ela surgiu na França, né, inicialmente. Depois é que veio para o Brasil, na década de 70. Outra questão aqui, como a psicopedagogia avalia o desenvolvimento de uma criança? Ela pode trabalhar e diagnosticar um adulto não acompanhado quando criança? Quais as consequências de não ser diagnosticado quando criança na vida do adulto? Então, vamos lá. Como que a gente faz a avaliação, né? É bem interessante essa pergunta. Essa avaliação, ela começa com uma queixa. Então, a família, se for uma criança, né, um adolescente, a família vai trazer essa queixa, né, para o psicopedagogo. O que a gente chama de queixa é a dificuldade apresentada. Ah, o meu filho tem 8 anos e ainda não está iniciando o processo de alfabetização. Ou o meu filho é muito agitado, não consegue se concentrar, né, na sala. Já pediram para eu levar num médico. Tá, daí vem a queixa. A partir dessa queixa, a gente faz uma entrevista com a família. Daí a gente marca uma entrevista que a gente chama de anamnese. Essa anamnese, a gente vai conversar com a família desde a gestação da criança. A gente vai perguntar tudo, desde o momento que a criança nasceu, da gestação, como foi o desenvolvimento, né, de 0 a 6 anos, com que idade a criança andou, se a criança teve dificuldade de falar. Tudo isso a gente vai perguntar. Depois a gente vai perguntar como é o dia a dia da criança, os horários dela, que ela vai para a escola, quem leva para a escola, quem busca, se vai para a creche, se faz alguma atividade, se toma alguma medicação. Então é feito essa entrevista, ela é bem longa, né? Ela é demoradinha, a gente faz com bastante tempo com a família. E ali a gente consegue pegar então o que a criança, né, o que a família apresenta. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai lá na escola, se a criança já está na escola, né? Se é já do nível escolar. A gente vai lá conversar com a professora, aquela pessoa que está mais próxima da criança. A gente vai lá e conversa, né? E ouve a queixa, faz uma entrevista também com a professora, porque às vezes a queixa da professora é uma, da mãe é outra, às vezes é parecida, né? E a partir disso o psicopedagogo vai alinhavando, vai, como se diz, costurando tudo isso, né? E tentando fazer uma avaliação. E depois a gente faz com a criança, a gente chama a criança. A gente tem testes específicos daí, né? A gente faz avaliação da leitura, da escrita, do raciocínio lógico, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma mala que a gente chama que são provas piagetianas, né? Que é de Piaget. Ali nessas provas a gente aplica várias com a criança, para ver se a criança sabe fazer seriação, conservação, né, dos elementos, para ver bem essa questão da matemática, do raciocínio lógico. Então tem todo uma avaliação que é específica da psicopedagogia, não é inventado, né, da nossa cabeça. Isso é fundamentado, né, pela psicopedagogia. Depois que a gente faz essas avaliações com a criança, que pode ser 2 ou 3 encontros, né, dependendo do caso, a gente chama a família de novo e passa, né, faz toda uma avaliação e passa por escrito para a família o que a gente observou. E combina com a família, né, passa para a família um planejamento de atendimento, que pode ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo do caso, dependendo, né, se a família está disposta a trazer a criança, né? E o atendimento dura em torno de 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, assim, né, na média que os psicopedagogos trabalham, né? Eu pretendo trabalhar 1 hora. Quem trabalha 50 já fecha 1 hora, né? É tranquilo.
E as intervenções que a gente faz, né, depois que a criança vem para a gente trabalha também com materiais específicos da área. A gente trabalha com jogos, né, com materiais variados, com testes, com bastante material concreto. É como eu falei lá no início, a gente vai ter que ver o que está precisando ali que a criança não está aprendendo aquele conteúdo. Então, a gente vai buscar. A gente tem que estar sempre buscando alternativas, estudando, né? Atrás de materiais para dar conta dessa aprendizagem. Né, Júlia? E também a gente retorna na escola, né? Além de conversar com a família, de dar esse retorno para a família, a gente retorna na escola também para sugerir algumas coisas para a escola, né? Como que a escola pode trabalhar com essa criança, a gente dá dicas também, né, para o professor, para o coordenador pedagógico. Então, é um trabalho em conjunto. E a gente pode atender, como eu já falei, né, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E se a gente não avaliou lá no começo, né, chega para mim um adulto para trabalhar, eu posso trabalhar também, né? Posso ser um adulto hiperativo, eu posso trabalhar com ele, posso dar dicas. Você é um adulto que não se alfabetizou, que tem lá as dificuldades na aprendizagem. É claro que não é tão simples como trabalhar com uma criança, que já vai trazer mais cargas, né, emocionais, mais bloqueios, mas a gente trabalha também, a gente está aberto a gente tem como trabalhar esse público também. É um público que não tem tanto, né, mas a gente pode trabalhar. E até para falar um pouquinho e divulgar, a gente tem lá no IBGERON também, além do nosso curso de cuidadores de idosos, eu e a psicopedagoga Creuza, que é a minha amiga, a gente tem um programa de estímulos cognitivos para idosos, que é na área da psicopedagogia também. Então, agora está parado por causa da pandemia, né? Mas a gente vai procurar, assim que melhorar, né, para trazer. Também é um programa que trabalha para estimular a mente, né, para desenvolver atividades com os idosos que queiram participar desse programa. E é bem interessante também. Se alguém conhecer, né, e quiser indicar alguém para conhecer, é só falar comigo também, tá? Eu vou querer conhecer já. Quando a gente fala da psicopedagogia, a gente ouve muita questão, tal criança tem tal distúrbio. Hoje em dia, né, na sociedade atual, a gente vê também uma questão que as crianças estão cada vez mais conectadas, né? Que as crianças estão procurando cada vez menos aquelas brincadeiras antigas que nós tínhamos, estão passando cada vez mais tempo na frente de uma tela de um celular, de um computador, né? Mas quando a gente fala dos principais distúrbios, quais são os principais distúrbios mais comuns da gente ver numa criança nos dias de hoje? O que mais a gente tem, né? Eu vou falar assim de uma experiência que eu trago do meu chão de escola, né? De coordenadora. E eu que fazia essa parte de encaminhamentos, né? Eu é que sentava com o professor e via lá as dificuldades e encaminhava, né? E com a família para encaminhar. Então, o que a gente mais tinha é o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Tem muita criança, né? Que com suspeita ou que realmente depois vai para o médico e tem TDAH, né? A gente tem bastante criança com dificuldade na aquisição da leitura e da escrita, o atraso que a gente chama, né? E na matemática, às vezes não é uma dislexia, mas é um atraso, como aquilo que eu falei, às vezes é por mudar de escola, né? Por não ter aquela atenção em casa, ou às vezes até problema do próprio planejamento das escolas. Então, a gente tem essa dificuldade também. A gente tem a dislexia, né? Que é um distúrbio específico, né, da leitura e da escrita, também aparece bastante. Não é aquela criança que está lá com 7, 8 anos, que vira uma letrinha, que troca, isso é normal. É a criança que já está lá com 9, 10, que ainda não se alfabetizou, que troca bastante letras, que inverte, né, as letras, os números, daí é uma suspeita de dislexia, a gente tem que avaliar. E a gente tem também hoje, apareceu muito, né, na nossa sociedade, o transtorno do espectro autista, né, que a gente está tendo bastante, né, diagnóstico de crianças com autismo. Então, esses assim que aparecem mais, né, que eu vejo que estão aparecendo mais, que a gente trabalha. Eu queria fazer uma observação aqui que eu até havia comentado com você, para você dar a sua opinião para os pais, para a gente perder esse paradigma, né, de que a criança tem algum problema, ela é louca, ela é isso, aquilo, outro. Eu estava participando de uma palestra, né, e o palestrante, ele é formado na área da mente, né, para não especificar, e ele disse o seguinte: eu, como futuro professor, já formado em filosofia, tinha uma outra professora na sala de aula que já leciona
há muito tempo. Ele falou o seguinte para nós, ela veio bafando, ela veio bom. Ele falou o seguinte para nós, os dois professores que estavam naquela palestra. Não existe, ele formado, né, na área da mente humana, né, não vou falar formação específica, não existe crianças com hiperatividade, não existe crianças com déficit de atenção. Ele falou, eu quando era pequeno, eu tinha o problema que eu não gostava de exatas e eu era muito agitado porque eu era criança, e criança é normal ser agitado, ele falou, né? Então, o que aconteceu? Ele falou, eu fui diagnosticado como hiperativo, déficit de atenção, então ele meio que fez uma crítica, né, a esses conceitos de problemas neurológicos e assim por diante. Ele falou que não existia hiperatividade, que não existia déficit de atenção e que era somente a criança que era normal da idade, ela pular, ela correr, ela ter bastante energia. Como que você avalia isso? Eu creio que existe uma diferença, lógico, entre a criança ser agitada, mas a criança ter um problema de hiperatividade, né? Porque tem crianças que realmente são mais ativas do que o comum. Como que você avalia essa falácia dele, de que não existe hiperatividade, não existe déficit? Existe. Existe sim, né? Aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem que respeitar cada área, né? Acho que se a gente partir desse princípio do respeito de cada área, né? Da medicina, da psicologia, da neuropsicologia, existe sim. Então, hoje, 3 a 5% de crianças em idade escolar, eles apresentam a hiperatividade, né? Com déficit de atenção. São pesquisas sérias, né? E a hiperatividade é um distúrbio neurobiológico do cérebro. Realmente já foi comprovado que é na parte frontal do cérebro, né, que a criança apresenta esse distúrbio. É claro que tem criança que é só agitada. A gente não vai, qualquer criança que é agitada, está lá fazendo uma baguncinha, a gente vai encaminhar para o médico. Mas existe um protocolo que a gente preenche, né, nas escolas. Existia na época que eu era coordenadora e hoje ainda existe. Eu sei porque ano passado eu vi ali no Vidal. O professor tem que preencher esse protocolo, né, junto com o coordenador pedagógico e tudo que a criança apresenta. Se a criança não consegue prestar atenção, se erra muito, né, se distrai, se é agressiva. Então, são várias perguntas, né, nesse protocolo que o professor tem que preencher para mandar para o médico, o neuropediatra que vai fazer essa avaliação. A partir desse protocolo, né, o neuro ele vai avaliar. A criança tem que apresentar pelo menos 6 dessas queixas para ele começar a fazer uma investigação, né, para ver se a criança é hiperativa, né? Para assim daí, né, ver com a família o que vai fazer, se há necessidade de medicar a criança. É claro que uma criança que está lá no primeiro ano, é muito raro, né, a criança receber uma receita de medicação. Mas tem casos, eu até vou citar aqui um exemplo, não vou citar o nome, né, mas é uma situação que eu vivenciei. Uma criança que era do primeiro ano. Essa criança, ela subia em tudo quanto é estante que tinha na sala de aula. Ela chegava de manhã a 1000 por hora, suada. Ela chegava toda suada, ela subia em cima das coisas. Ela não conseguia parar. A gente via que era um sofrimento também para a criança. Ela não conseguia. Então, a gente teve que encaminhar, né, para chamar a família não quis aceitar. Foi difícil, né, da família aceitar. Depois até acabou tirando ali da escola. Mas a gente encaminhou realmente, ela teve o laudo, né, do TDAH, teve que ser medicada, porque daí o que acontece? A criança não consegue aprender, ela não consegue se concentrar, ela fica muito agitada, ela sofre com isso, ela recebe o estigma das outras crianças, né? As outras crianças também não conseguem aprender, ficam até com medo, né? Porque eles acabam jogando objeto, batendo. Então, tem todo um contexto que tem que ser analisado. Existe sim, né, o TDAH. Até eu quero aqui, eu tenho um livro que é bem interessante que eu quero indicar para vocês, para os pais, né, para professores. Esse livro, essa aqui já é a 4ª edição, já é de 2005. Mas ele é bem atual, é No Mundo da Lua. Ele é tudo sobre hiperatividade e déficit de atenção. Ele é bem fácil de ler, é uma linguagem bem simples, né? Para pais, para professores, eu indico, é muito interessante. Ele é indicado pela Sociedade Brasileira de TDAH. Então, eu indico esse livro, realmente ele ajuda, tá? Ele vai ajudar, né, o professor que está com essa criança, os pais, né, que precisam desse entendimento, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E a medicação, né? As pessoas têm muito, assim, medo, né, de dar remédio. É claro que a gente, enquanto mãe, né, a gente não gosta de medicar a criança, né?
Mas, em último caso, se o médico prescrever, geralmente é a Ritalina, é para a criança conseguir ficar focada naquele tempo que ela está na escola, para ela conseguir se concentrar, tá? E a hiperatividade é assim, ó, às vezes a criança tem só o déficit de atenção, ela não tem aquela agitação toda, ela é só desatenta. Às vezes vai precisar também medicar para focar a atenção. Às vezes ela tem os dois juntos, né? O combo que a gente fala, tem a hiperatividade, o déficit de atenção e ainda tem as comorbidades, né? Hoje a gente fala em bastante comorbidade, né, com a Covid. Então, em outras doenças também tem comorbidade. No TDAH, a criança tem muita comorbidade, tá? Ela acaba, né, tendo agressividade, né? Várias coisas que vêm ali junto com o TDAH, sabe? Então, por isso que realmente tem que fazer o tratamento. Se a família não quiser partir para um remédio, né, alopático, hoje em dia eu gosto muito da medicina alternativa, né? Então a família pode buscar homeopatia, né? Pode buscar uma terapia de florais, né, para criança, que é bem interessante. Hoje a gente tem o reiki também para criança, que é bem legal. Então a família não vai poder deixar a criança sem ser assistida, né? Alguma coisa vai ter que fazer. Se não quer o remédio, se não aceita a medicação, mas vai ter que buscar aí a psicoterapia, né? Que é super importante. Então são três, ali a medicação, que pode ser, né, alternativa ou alopática, e a psicoterapia, se a família tiver condições de levar, né, no psicólogo, e o psicopedagogo vai ajudar nessa questão da escola ali, né, de como trabalhar com a escola, com a criança, com a família, dando dicas, né, e trabalhando os aspectos também pedagógicos. O nosso tempo passa rápido, né? Então, 46 minutos. Eu recebi aqui uma pergunta no meu privado, né? Porque a pessoa está com vergonha de falar em público, e diz o seguinte: eu tenho falta de concentração muito alta. Isso pode ser algum problema? Falta de concentração pode, mas só que tem que ver todo um contexto, né? Tem que ver em que momentos que isso ocorre, né? Se isso já vem lá da idade da infância, porque geralmente a hiperatividade a gente já nota quando a criança entra na escola. Entrou na escola, não se concentrou, não consegue fazer esse processo de olhar no quadro, copiar no caderno, ficar lá sentado, né? Ficar um pouco mais focado, é na escola que geralmente a gente observa. Mas tem que ser investigado. Eu não posso dizer assim, dar um diagnóstico sem ver todo um contexto, né? Mas é interessante buscar ajuda. Hoje tem pessoas que buscam ajuda para prova, né? Para estudar para o vestibular, para se concentrar. Então tem um leque de possibilidades hoje aí, né? Pra gente. Eu vou partilhar algo aqui particularmente meu, né? Que aconteceu. Quando eu comecei a estudar, às vezes a gente, mais que estamos numa idade um pouco mais avançada, adolescente também, quando a gente está em alguma coisa que requer concentração, eu vejo por mim, que quando eu comecei a faculdade, eu fazia, né, fazia que eu terminei a distância, não ia algumas vezes para a faculdade, eu ficava com o celular do lado, a TV do lado conectada. Existem coisas exteriores que podem tirar a nossa concentração. Então a gente tem que ver essas questões também. Quando algo exige a nossa concentração, nós temos que ver se coisas que nos distraem não estão muito por perto também, porque às vezes a falta de concentração ela pode vir de coisas exteriores. Então a gente acho que tem que analisar um pouco isso também. Exatamente. É como eu falei, né? Não pode ser, a gente não pode ver fora de um contexto, né? A gente tem que ver sempre tudo dentro de um contexto dessa pessoa, né? A vida dela, desde a hora que ela acorda até a hora que vai dormir, o que ela faz, é um pouco da infância, né? Se realmente já traz isso, né, ao longo da vida, ou se é alguma coisa pontual que está acontecendo agora, se é uma ansiedade, né, alguma preocupação. Então, tudo isso tem que ser analisado. Que bom que hoje a gente tem bastante, né? Tem psicólogos, tem parapsicólogos, tem várias pessoas aí para nos ajudar, né? Tem o autoconhecimento, né, que a gente abre aí na internet, tem várias pessoas fazendo reflexões, né? Inclusive o Dalvan é um deles, né? Fazendo a gente refletir. Então, isso é bem importante, né? A gente compartilhar conhecimento, né? Cada um na sua área, né? Respeitando uma área do outro, mas ao mesmo tempo podendo compartilhar, né? Podendo se ajudar. Nós recebemos mais uma pergunta aqui. Boa noite, Lívia. Ela perguntou o seguinte: não sei se já falaram, mas a partir de que idade, né? Se pode observar sintomas de hiperatividade? Quais os sintomas da hiperatividade? Olha, a hiperatividade já dá para ser observada
quando a criança é menorzinha, assim, né? Já quando ela começa a interagir com outras crianças, não consegue ficar muito paradinha, assistindo um desenho, né? Às vezes é muito agitada, às vezes se envolve bastante em briguinhas, em coisa, então, mas é uma observação que tem que ser feita, como eu falei. Quando a criança chega na escola, que é um marco bem interessante. Entrou na escola, porque daí o professor já vai notar, né? Se a criança não consegue se concentrar. Os pais também, quando vão fazer a tarefa em casa com a criança, não vão conseguir, né, que ela fique aquele tempinho ali concentrada para fazer a tarefa. Então, é todo um processo. Comecem a observar, né? Já vão conversando com algum psicólogo, ou se estiver na creche, né, ou se tiver psicólogo, psicopedagogo, vão conversando. Se vocês perceberem que tem realmente necessidade, né, de levar para fazer um acompanhamento, podem levar. Às vezes a gente fica em dúvida. Eu até tive essa dúvida com a Duda, mas não era. Com a minha filha, quando era pequenininha. Entrou na escola, beleza, começou, se alfabetizou, era ótima aluna. Como ela era uma criança bem agitada, bem brincalhona, brincava de tudo, eu também achava que ela era um pouco hiperativa, que ela dormia tarde, sabe? Enquanto tivesse alguém acordado, ela queria sempre estar acordada. Mas, enfim, não era hiperatividade, né? Foi só uma suspeita e tranquilo. Nós já estamos acabando o nosso tempo, nós temos mais 9 minutos, então para finalizar com a última pergunta aqui, mais um conselho, já que está acabando o tempo. Nós vemos a aflição de muitos pais hoje em dia tendo, né? Agora a gente está vendo o valor também de um professor, a importância de um professor, né? Muitos pais estressados, tendo de ensinar os filhos, né? O quanto de esforço, né, e paixão requer essa profissão. Você, como psicopedagoga, qual conselho daria aos pais que estão tendo de ensinar em casa para que os filhos possam ter maior desempenho e concentração? Bom, o que eu vou falar é assim, ó, independente da gente ter pandemia ou não ter pandemia, claro que isso se intensificou na pandemia, né? É que a criança tem que ter essa rotina, né? Esse horário de estudo. Não dá para ser, hoje ela vai fazer de manhã, amanhã ela vai fazer de tarde, ou ela vai fazer na corrida, a hora que a mãe chega do trabalho. Procurem criar uma rotina, né? Um horário para a criança ter esse estudo, um espaço adequado para a criança estudar, um cantinho, mesmo que a casa seja pequena, né? Que não tenha muitos cômodos, mas procurem ter lá aquele cantinho que é da criança, né? Com o caderninho, com os livros, com os lápis de cor, apontador, borracha, né? Com todo o material ali para a criança ter o acesso e ela se sentir também motivada, se sentir importante, né? Com essa questão do estudo, né? O que eu observei ano passado, né? No Vidal, a gente estava mandando para casa as atividades quinzenalmente. Então, os pais vinham ali a cada 15 dias, os que não faziam no computador, né? A criança pegava. Daí os pais queriam que a criança fizesse aquilo tudo num dia. Daí eles não, claro que a criança não ia conseguir, os pais vão perder a paciência, né? Então, o que a gente falava para eles? Não, façam um horário, sigam como se fosse o horário da escola, né? Português, matemática. Hoje a gente vai fazer as tarefinhas de português, amanhã a gente faz de matemática, depois de geografia, entende? Então tem que ter uma organização, porque se a família não se organiza, a mãe, o pai, que são adultos, não é a criança que vai se organizar. Nós é que somos adultos, nós é que temos que organizar para a criança, entende? Então isso eu observei bastante, a gente teve, né? A gente teve que dar bastante esse recado para os pais, né? Outra coisa que é bem interessante também é criar um quadro semanal, né, para a criança, assim, né? Se a criança já não gosta muito, né, de fazer tarefa, faça um quadro. Eu até posso depois pegar um modelinho e colocar na minha página ali, na página de Ser Aprendente. Coloquem da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e as coisas que a criança tem que fazer. A tarefa, guardar os brinquedos, arrumar o quarto. E daí vai colocando lá junto com a criança. Essa semana cumpriu, coloca uma estrelinha. Na segunda cumpriu, na terça cumpriu. Quantas coisas cumpriu? Deu mais cumpriu, ou mais não cumpriu, ou não gostou de cumprir, ficou chorando. Vai fazendo uns combinados com a criança e depois o que pode ser feito? Se está tudo legal, vamos ver se dá para final de semana fazer uma coisa legal com a criança. Não dá presente. A recompensa não pode ser coisas materiais. É fazer alguma coisa junto com a criança. Por exemplo, vamos fazer um piquenique, nem que seja ali no quintal da casa, agora que não dá para sair, né? Fazer um piquenique, né? Vamos fazer um cachorro-quente, ou vamos assistir um filme junto, um filme que a criança gosta, a família toda, né? Ou outra coisa, vamos brincar, alguma brincadeira, né? Que a criança gosta muito, tem tantas brincadeiras. Hoje a gente abre o Google, abre a internet, tem milhões de possibilidades, né? De brincadeiras que podem fazer com a criança.
Outra coisa também, a leitura ajuda muito. Leitura diária, contar a história, deixa a criança mais calma, né? Procurem fazer a hora da história, por exemplo. Todo dia aquela horinha, né? Não precisa ser só na hora que a criança vai dormir. Pode ser antes, né? Antes da tarefa. Todo dia antes da tarefa, a mãe vai ler, o pai ou aquela pessoa que ajuda a criança vai contar uma história. Se a criança já sabe ler, a criança vai ler um pedacinho, vai ajudar. O pai lê um pouco, a criança lê um pouco. Né? A família toda pode fazer um momento da história, né? Outra coisa, quem gosta de cozinhar pode fazer docinho junto com a criança, né? Pode fazer letrinhas, aqueles que estão no seu cabelo. Fazer Eu acho que travou a live. tá? Não tinha dado uma pequena travada aqui, dona Márcia, mas já voltou. Teve uma pergunta aqui, mas teria que ser uma resposta, eu acho, mais rápida, porque faltam só 5 minutos. Como lidar com a ansiedade? Da criança? Ou do adulto? Eu creio que sim, tá? Ele não especificou, mas diz como lidar com a ansiedade. Então vamos fazer para a criança, já que tem a criança. Da criança é tudo isso que eu falei, né? Eu acho que se tiver organização na família, né? Se ela se sentir segura, se ela tiver uma rotina, né? De fazer tarefa, de banho, de tudo, ela vai se sentir mais segura e a ansiedade vai baixar. E se não baixar, tem que procurar ajuda médica, né? Daí tem que ver o que está causando, né? Essa ansiedade. É isso? Só para nós finalizar já, é interessante a gente que tu falou e os pais terem em mente a questão de dar recompensa não com bens materiais. Tem uma frase que eu ouço bastante, né, que diz o seguinte: antes de dar presente, a gente deve dar a nossa presença para os filhos. Ainda mais na correria, que o pai trabalha para sustentar a casa, que o pai às vezes não está tão ausente. Essas pequenas recompensas serem dadas, como a nossa psicopedagoga falou, com atos e gestos afetivos e de presença na vida das crianças, porque isso vai ajudar muito também depois na questão psicológica da criança, que teve uma família presente, teve um pai presente, terá momentos para lembrar. Então isso é muito importante, essas recompensas não serem dadas com bens materiais, mas sim com a própria presença, né? Que o dinheiro não compra presença, né? Isso é muito importante depois no desenvolvimento mental para o adulto, né? Quando a criança passa a ser adulto. Então agora já para nós está encerrando, porque infelizmente passa rápido, só falta 2 minutos, porque o Instagram ele derruba a live quando fica mais de 1 hora, tá? Eu queria agradecer imensamente a nossa psicopedagoga que participou hoje aqui conosco, a dona Márcia, relembrando, né, que ela tem um consultório, né? Quem quiser estar entrando em contato com ela, manda mensagem no Instagram, no privado, vale muito a pena, vai ajudar bastante a criança. Então, eu quero te agradecer aos que participaram, né? Tivemos apesar do povo estar com vergonha de não fazer pergunta, sempre mantivemos aí, em média, de 20 pessoas visualizando a live, né? Então, agradecer ao povo que participou, que assistiu, né? E depois a gente vai estar tentando compartilhar em outras redes sociais. Então, meu muito obrigado, dona Márcia, pelas informações passadas para a gente. E que, né, que você saiba e todos possam saber que essa sua área é uma área muito importante no dia de hoje para o desenvolvimento da criança, para que ela possa se desenvolver cada vez mais. Então, eu também quero agradecer, né, o Dalvan, em primeiro lugar, que fez esse convite. Toda a minha família, né, que estava aí na live, eu não consegui dar um oizinho para cada um, os amigos, né, tem bastante amigos. Depois eu vou responder, a live vai ficar salva. Eu vou dar um oi para cada, vou mandar um recadinho para cada um. Agradeço, né, muito, muito por todos, né, que participaram. É bem interessante divulgar esse trabalho da pedagogia. Tá bom, gente? Muito obrigada. Participem se a gente fizer outras, tá? A gente pretende fazer outras com temas mais específicos, né? Foi só para abordar a psicopedagogia de modo geral, para a gente ter um conhecimento. Eu só gostaria de dar uma atenção especial aqui com um comentário, né? A dona Tânia, né? Do Almirante. Foi muito legal, gostei, parabéns aos dois, né? É só para a senhora estar ciente, né? Que foi com uma professora como você que eu também me espelhei ser a pessoa que eu estou tentando ser hoje, né? Era uma professora da biblioteca muito carinhosa, incentivava bastante a leitura, a gente procurar os estudos. Então, nosso muito obrigado, gente. A nossa live vai estar encerrando agora, né? Porque já está acabando o tempo, mas a gente vai voltar com mais lives, né? Para estar trazendo questões aí importantes para vocês. Então, nosso boa noite e uma boa semana. Tchau, dona Márcia. Tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigado igualmente. Obrigada.